Aspectos histológicos. Então, o princípio é o mesmo, né? O que a gente vai ver aqui no pemphigoide é o quê? Uma bolha subepitelial. Vejam como o epitélio destaca inteiro, a camada basal vai junto. Eu não tenho célula de Teschank, né? Eu tenho uma bolha subepitelial. E, obviamente, que é muito mais fácil eu biopsiar o quê? Bolha, né? Então, é muito mais fácil eu ter esse tipo de imagem aí no pemphigoide do que no pênfigo, o que seria para facilitar, né? Só que não, por quê? O pênfigo é a única manifestação que tem bolha intraepitelial com célula de Teschank. Então, se você viu isso aí, é patognomônico, é pênfigo. Agora, existem várias doenças com bolha subepitelial. Pemphigoide, doença do IgA linear, lúpus pode ter, eritema multiforme. Então, tem várias doenças que podem ter bolha subepitelial. Então, você vê uma bolha subepitelial no HE, não quer dizer que aquilo ali seja pemphigoide. Normalmente, a gente precisa fazer uma confirmação, que é o quê? A imunofluorescência direta. Lembra que a gente falou? A imunofluorescência direta vai marcar sempre o quê? O que está sendo agredido. Então, se for pemphigoide, olha lá, a membrana basal toda marcadinha, com bolha ou sem bolha. Então, esse é sempre o bizu da imunofluorescência direta. O que vai ser marcado na imunofluorescência direta? O que está sendo agredido. E aí você já sabe qual é a doença em questão. O princípio do tratamento é o mesmo, né? Corticoide, com a diferença de que normalmente pemphigoide você consegue controlar com doses mais baixas. Então você não associa outras drogas, porque geralmente não é necessário. E uma coisa muito comum que se faz com pemphigoide é confeccionar uma moldeirinha de acetato, como se fosse para clareamento, né? Só que pegando gengiva para ser uma porta-moldeira, uma moldeira de medicamento, né? Você coloca o creme ali, o corticoide, para ficar em contato na gengiva do paciente. Então, olha lá, uma das coisas mais importantes aí para concurso é diferenciar pênfigo de pemphigoide. Então, aqui, como é que a gente classifica essa bolha aqui na B? Como é que a gente chama essa bolha na B? Como? Como é que é o nome dessa bolha? Intraepitelial ou suprabasal. O que é isso aqui? Camada basal. O que é isso aqui? Células de Teschank. Então, posso dizer que isso aí é o quê? Pênfigo, né? Que bolha é essa aqui? Subepitelial, né? Então, isso aqui provavelmente é um pemphigoide, né? Embora a gente precisasse ali da imunofluorescência direta para confirmar. Então, esse quadro aí fala das grandes diferenças entre os dois. Então, olha lá. Autoanticorpos circulantes detectáveis. O que é isso aí? Imunofluorescência indireta. Então, funciona para o pênfigo, não funciona para o pemphigoide. Autoanticorpo ligado ao tecido. O que é isso aí? Imunofluorescência direta, né? É rede para o rede para o pênfigo e é linear para o pemphigoide, né? Imunofluorescência direta funciona para todo mundo. Tecido-alvo. O que é destruído no pênfigo? Desmossomos. O que é destruído no pemphigoide? M-desmossomos e constituintes da membrana basal. Como é que é a bolha no pênfigo? Intraepitelial. Como é que é a bolha no pemphigoide? Subepitelial. Qual é o local de predileção do pênfigo? Pele, né? Lembrem-se da foto lá do bife sangrante. Qual é o local de predileção do pemphigoide? Mucosas, né? Mikulski positivo nos dois. Tratamento corticoide nos dois. Qual que tem o prognóstico pior? Pênfigo ou pemphigoide? Pênfigo, né? Pênfigo mata. E o pemphigoide, no máximo, deixa cego, né? Como se fosse ótimo. Só. Tá, fica cego, mas tá tudo tranquilo. Não tem problema nenhum. Não matando, tá ótimo. Eritema multiforme.
Então, o eritema multiforme, de todas essas doenças aí imunomediadas, ela é a mais diferente de todas, né? Então, lembra que a gente falou que as doenças imunomediadas, autoimunes, elas são mais comuns em mulheres, de meia idade, né? E não tem cura. Esse é o padrão. O eritema multiforme é a exceção das exceções, né? O eritema multiforme é mais comum em homens, é mais comum em homens jovens, finalmente, né? E não só tem cura, como é autolimitante. Então, na verdade, se a gente for pensar, o eritema multiforme, ele não é uma doença autoimune. Ele, na verdade, é uma reação de hipersensibilidade, né? O eritema multiforme, ele é como se fosse um choque anafilático. Prestem atenção, mas depois não dizer que eu falei que é choque anafilático. Ele é como se fosse um choque anafilático, né? Então, é uma reação provocada, e normalmente provocada pelas mesmas coisas que causam choque anafilático, né? Então, quais são as medicações que normalmente causam choque anafilático? Aspirina, anticoncepcional, penicilina, essas mesmas costumam causar eritema multiforme. Mas uma coisa muito importante aí que cai de eritema multiforme é que não é só medicação que causa eritema multiforme. Micro-organismos também podem causar eritema multiforme. Principalmente o vírus herpes e o micoplasma pneumoniae. Então, às vezes o paciente tem um quadro de herpes ou tem um quadro de pneumonia e aí ele desenvolve, então, depois disso, o eritema multiforme. E aí vem apresentar, então, as lesões de eritema multiforme. Então, o eritema multiforme, ele tem esse nome de multiforme, ou polimorfo, porque a manifestação das lesões são as mais variáveis possíveis, né? Então, principalmente dentro da boca, a gente vai ver que a gente pode ter diversos tipos de lesão diferentes acontecendo no mesmo paciente. Mas a lesão que é realmente característica do eritema multiforme é a lesão em alvo, que acontece na mão e no pé, né? Então, geralmente, extremidade, mão, punho, tornozelo, pé, são as áreas onde a gente costuma ter essas lesões em alvo com mais frequência. Então, normalmente, o paciente pode ter um pródromo de febre, dor no corpo, aquela sensação de que vai ficar resfriado, e aí ele desenvolve, então, as lesões de eritema multiforme propriamente ditas. Então, essas lesões cutâneas em alvo, elas são, na verdade, áreas concêntricas de branco e de vermelho que vão se alternando, né? O centro branco, halo vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho, que dão esse aspecto como se fosse alvo. Mas dentro de boca, normalmente o eritema multiforme, ele pode desenvolver diferentes tipos de lesão. Pode ser uma lesão eritematosa, pode ser uma lesão branca, pode ser uma lesão bolhosa, pode ser uma lesão ulcerada, mas normalmente o eritema multiforme apresenta lesões vesículo-bolhosas do tipo bolha subepitelial. Igual a quem? Pemphigoide, né? Então estejam atentos a isso, que vocês vão ver que normalmente as questões são para vocês confundirem eritema multiforme com pemphigoide. Então, o eritema multiforme também pode ter essas lesões aí de bolha subepitelial. Mas o que diferencia o eritema multiforme do pemphigoide? Como é que são as lesões cutâneas do pemphigoide? Como é que são as lesões cutâneas do pemphigoide? Bolha, né? Como é que são as lesões cutâneas do eritema multiforme? Alvo. Então, isso aí diferencia aí as duas, né? Então, uma outra coisa que acontece muito no paciente com eritema multiforme é essa ferida no lábio que forma essa crosta e às vezes um lábio gruda no outro, tipo o lábio de Munhá. Antigos espíritos do mal transformem essa forma decadente em Munhá. Eu costumo dizer que o eritema multiforme é a doença do Thundercat, porque tem o lábio de Munhá e tem a doença de Lyme. Então, e a lesão é o olho de Tandera. Então, prestem atenção que o eritema multiforme... Quem não viu Thundercat na infância, porque estava lendo Harry Potter... que estava vendo Harry Potter...
Hoje eu pensei em suicídio, vou botar no meu... Quando eu, na minha infância, eu lendo Harry Potter, falei, gente, Harry Potter já tinha cabelo branco, assim, ó. E aí, o que a gente vai ver? Que eu tava falando, até esqueci, até me desconcentrei na minha idade aqui. É a lesão, exato. Você vai chegar em casa, coloca no YouTube Thundercat pra conhecer o Lion, Ra e o olho de Tandera, que tá tudo no eritema multiforme. Então, a síndrome de Steven Johnson é o eritema multiforme maior. Gente, velhice é um negócio, assim, às vezes você começa a falar os negócios, as pessoas desconhecem. Eu tava, cara, muito engraçado, tava na casa de um amigo meu com um pessoal, aí tinha uma menina que é grande amiga minha, mas que foi minha aluna, tipo, ela é muito mais nova do que eu, e tinha uma galera mais velha, uma galera mais nova, tava meio misturado. E aí a gata chamava Cláudia. E aí eu falei assim, senta lá, Cláudia, só metade riu. A outra metade não sabe do que eu tô falando. Aí eu falei, caraca, eu vou ter que explicar o que é sentar lá, Cláudia. Tipo, pô, que situação. Então assim, você vê quando você tá num grupo, só metade entende, a outra metade não tem noção do que você tá falando. Mas Thundercat viu. Alguém não viu o Thundercat? Ó, sempre tem. Agora começou a aparecer o povo que nunca viu Thundercat. Começou a aparecer o povo que nunca viu Thundercat. Daqui a pouco aparece, daqui a pouco eu não sei. Não, e tem o outro lado da moeda também, né? Às vezes falam de não sei o quê. Por exemplo, a mulher do Neville tava falando, porque não sei o quê do fulano. Eu falei, o que é? Ela falou, não, um desenho que o meu neto gosta. Eu falei, que a gente também não sabe, né? Tipo, a gente fica totalmente por fora. Não é mais da nossa época, né? Então, daqui a pouco a gente também não vai saber do que estava se falando, né? Tristeza, gente. Velhice é uma merda. Inclusive, você esquece o que você estava falando. Aí existem níveis distintos de eritema multiforme, né? Então, existe o eritema multiforme, que é a forma mais branda. Existe o eritema multiforme maior, que é chamado de Steven Johnson. E existe o eritema multiforme pica das galáxias, que é chamado de doença de Lyell ou necrólise epidérmica tóxica. Então, o que a gente vai ver? Esse eritema multiforme maior, que é o chamado de Steven Johnson... Seria uma evolução? Não é uma evolução. O azarado que tem o tipo tranquilo tem um tipo tranquilo, o azarado que tem um tipo mais grave tem um tipo mais grave. Normalmente o tipo mais grave é mais comum em indivíduos idosos, né, que já têm doenças de base, mas não é uma evolução. Quem tem um tipo leve vai ter o tipo leve, quem tem um tipo médio, médio, quem tem o mais grave, o mais grave. Então assim, normalmente quanto mais velho o paciente ou mais doença de base, maior a chance dele ter o tipo mais grave e não o tipo mais brando. Então, a síndrome de Steven Johnson, ela já é uma manifestação maior do eritema multiforme, né? Então, aqui a gente já tem lesões com maior magnitude e a gente tem também envolvimento ocular, que é o simbléfaro, e envolvimento genital, causando dispareunia. Igual a quem? Pemphigoide. Então, lembra que eu falei que normalmente vão fazer vocês confundirem o eritema multiforme com o pemphigoide, porque o eritema multiforme, além de ter bolha subepitelial, também pode ter simbléfaro e lesão na região genital. Então, o que vai diferenciar? O olho de Tandera, né? Então, é isso que vai diferenciar. Então, na forma maior, olha lá, o Munra é muito mais intenso. As lesões dentro da boca são muito mais intensas, né? Então, olha lá, o Munra muito mais intenso. As lesões oculares, não, é do simbléfaro. É da lesão ocular. E apresenta ainda a lesão genital. Né? Então, o paciente tem lesão no olho, na região genital e na boca. Necrólise epidérmica tóxica, que é a doença de Lyell, né? Então, como eu já falei, normalmente é mais em mulheres idosas que já têm doenças de base e é uma forma extremamente grave. Normalmente acaba evoluindo a óbito. A sensação, as lesões cutâneas nessa manifestação. Você já viu Thundercat? Viu?
Folha de Canela. Vai ser da época dela, sim. Munhá, antigos espíritos do mal. 12. Tá vendo? Tá vendo? Sou mais nova e Como é porque ela vive em outro mundo mesmo, então tá bom. Então não é questão de idade, é questão de que vive em outro mundo. Onde que você tava que você não tava vendo Thundercats? Sei. Então, essa forma é uma forma extremamente grave que acontece normalmente em mulheres idosas, já com um monte de doença de base. E as lesões cutâneas são muito importantes, né? A sensação que a gente tem é como se a pessoa tivesse tomado um banho de água fervendo. Né? Então ela fica com lesões numerosíssimas. Normalmente também é tratado na unidade de tratamento para queimados, né? E a chance de sepsemia e morte é muito grande. Então é um envolvimento cutâneo muito importante, extenso aí, e expondo realmente o paciente. A Branda é a única exceção para homens. Que é O quê? multiforme. Não entendi sua pergunta. É Não, o eritema multiforme é mais comum em homens, porque você está somando todos. A forma mais grave é mais comum em mulheres idosas. Mas somando tudo, é mais comum em homens. Psoríase. Então, a psoríase é uma manifestação extremamente comum na população, né? Então, 1 a 2% da população apresentam psoríase. Então, a psoríase, na verdade, ela é uma alteração na proliferação dos ceratinócitos. Então, os ceratinócitos do paciente com psoríase, eles proliferam e produzem ceratina muito mais do que os pacientes que não têm psoríase, né? Por isso que faz aquelas crostas mais prateadas ou mais esbranquiçadas, porque tem essa produção de psoríase. Então, é mais comum por volta da 2ª década de vida, tanto homens quanto mulheres. A psoríase é bastante comum, né? E aí, como qualquer doença imunomediada, na verdade você nasce com aquela informação, né? Você nasce com aquela tendência, né? Hoje em dia já tem testes de marcador que você já consegue ver as doenças genéticas e imunológicas que você tem maior tendência, né? Então você já nasce com aquela informação dentro de você. É importante eu voltar nisso para falar um negócio principalmente para pério. Então você já nasce com aquela possibilidade de desenvolver a lesão dentro de você. Só que a lesão, sempre que ela começa, ela tem um fator desencadeante importante. Então, geralmente é estresse, às vezes perdeu alguém na família, às vezes você tem uma baixa imunológica, o paciente tem uma doença e aí ele começa a fazer, então, a doença autoimune. Só que acontece o seguinte, então, assim, triggers sistêmicos, né, são bastante comuns. Mas como a gente está falando de doenças dermatomucosas, existem alguns triggers que são locais, que é o que a gente chama de reação de Koebner. A reação de Koebner é quando você faz um trauma na pele ou na mucosa e depois da cicatrização daquele trauma o paciente abre uma lesão. Então, às vezes o paciente está lá andando de bicicleta, cai de bicicleta, rala o joelho. Quando o joelho cicatriza com aquela placa de psoríase e aí dali em diante ele começa a ter psoríase. Então é óbvio que não foi o tombo, mas aquele trauma ali desenvolveu. Por que isso é importante pra gente? Eu pego muito paciente no consultório que vai pro pério, faz raspagem e aí abre pênfigo ou pemphigoide e acha que foi o periodontístico, porque quando eu não ia nela não tinha nada disso na gengiva. É reação de Koebner. Então, às vezes, você faz a raspagem ali ou você faz a cirurgia e ele começa a desenvolver as lesões por causa do trigger. É óbvio que não foi você, ele ia ter em algum momento. Mas aquele trigger ali fez iniciar a lesão. Então, isso é muito comum do paciente chegar reclamando do periodontista, tipo, não tinha nada, até que eu vim aqui. Isso igual um brigadeiro que eu atendi, puta, cara grosso, maluco, falou assim pra mim, eu não gosto de vir aqui no médico porque a gente não vê, a gente não tem nada. Aí a gente chega aqui, vocês inventam um câncer, vocês inventam uns negócios. A gente inventa. Falei,
Falei, gente, imagina se eu sou capaz de criar um câncer, eu não preciso mais trabalhar. Arma biológica, Beatriz, eu quero destruir a Rússia, câncer. Imagina a população da Rússia dizimada. Imagina, né? Se a gente tivesse poder de fazer tal coisa, mas existe esse tipo de coisa. Então, esse fenômeno reação de Koebner é justamente isso. Você tem um trauma ali no local, na pele ou na mucosa, e aí depois o paciente então começa com a doença autoimune que ele teria de qualquer forma. Então, normalmente, áreas de trauma, né, cotovelo, joelho, são áreas aí onde essas lesões são mais comuns. Então, uma coisa muito boa para a psoríase é a exposição solar, né? Normalmente as lesões respondem muito bem, tanto que muitos pacientes com psoríase são tratados com fototerapia por causa disso, né? Então respondem muito bem à exposição solar. Não, eu tava contando, cara, hoje em dia eu trabalho com um grupo de psoríase lá do hospital. Então, a gente vê muito paciente de psoríase e a gente obviamente tem aprendido muita coisa de psoríase, mas eu nunca vou me esquecer uma experiência que eu tive com psoríase que foi muito engraçada. Há um tempo atrás, eu viajei para Israel. E aí eu fui pro Mar Morto. E aí eu reservei um resort, que eu queria ficar lá no resort, relaxando nas águas do Mar Morto e tal. E aí deu tudo errado, assim, aquela cagada do tipo, eu tava vindo da Jordânia, aí, tipo, a gente tinha vindo de Petra, feito um safari pelo Saara, tinha atravessado a fronteira a pé, tipo, arrastando mala, aquela coisa que parece de filme, assim, aquela ventania, você comendo areia, aqueles guardas, assim, fumando, cuspindo no chão. Tipo, só faltava aquela música de faroeste, assim, você passando. E a gente tinha alugado um carro da fronteira do lado de Israel, que era Eilat. Aí, quando a gente chegou lá, a gente foi pegar um táxi da fronteira até a locadora. Aí o taxista falou assim, não, mas hoje é Peça. Não vai estar aberto. Aí eu falei assim, não, claro que vai. Aqui, ó, aluguei. Aí ele falou, olha, a gente pode até ir lá, mas não vai estar aberto. E, tipo, o Mar Morto ficava 2h30 de distância dali da região sul. Aí eu falei, não, moço, mas tá bom, vamos lá. Bom, quando a gente chegou lá, estava fechado. Só que Eilat é um balneário, tipo Búzios, desse tamanho. Tipo, acaba a água, acaba tudo. Não tinha como ficar em Eilat. A gente tinha uma reserva lá no resort maravilhoso, em que eu ia relaxar muito. Aí ele falou assim, então, sabe, você é judia? Não. Sabe o que é Peça, né? Então, não tem fermento, não tem nada, não pode fazer eletricidade, não pode ligar interruptor, não pode apertar elevador. Aí eu assim, tá. Aí, quando a gente chegou lá, o negócio estava fechado, eu falei, cara, e agora? A cidade está lotada, eu tenho que parar 2h30 daqui em Albuquerque, que era o lugar do Mar Morto. Aí o cara falou, não tem problema nenhum, $400 eu te levo lá. Aí, cara, você vai fazer o quê? Né? Eu falei, cara, graças a Deus que o taxista fala inglês, né? Tá bom. Puta que pariu, o cara foi falando Ronaldinho, daqui até lá, Pipito, você conhece o Pipito? Até eu entender que era Bebeto, Pipito, aí você vê, aí foi falando de futebol daqui até lá, e não tinha lugar pra comer, não, gente, eu falava assim, cara, gente, o cara não parava de falar, e eu querendo ficar quieta. Eu falei, pela madrugada. Não, tava com meu marido. Falei, caraca, 2h30 com esse homem falando no nosso ouvido. Puta que pariu. A gente podia estar no nosso carro, tranquilo. Não. Aí, beleza. Chegamos lá no hotel. Quando a gente chega no hotel, aí tinha lá assim, não pode usar celular depois das 8 da noite, carregue suas próprias malas. E nisso um bando de velho psoriático, assim, eu me sentindo cocum. Era um centro de tratamento para psoríase, o resort. Eu falei, você imagina depois de 2h30, ouvindo um infeliz, você chega no hotel, cara, me sentindo cocum, era só velho com psoríase, lá com a sua toalhinha de banho que ficava lá boiando no Mar Morto. Falei, gente, eu não tô acreditando nisso. Aí a gente fez o check-in, aí o cara, então tá bom, podem levar as malas de vocês, é Peça, não sei o quê. Aí o cara, não tô acreditando. Aí tinha uns 3 elevadores assim no hotel, né? E tinha os elevadores do Peça, que como você não pode apertar, eles vão abrindo em todos os andares, né? E tinha
E óbvio, você não pode apertar. Então eles vão abrindo em todos os andares. Aí o nosso... Caraca, não, era tipo, porra... No cu do mundo, no cume. Aí eu falei, cara, tô acreditando, tipo, cansada e tal. Aí tinha um outro elevador normal, né? Que você apertava, as pessoas normais apertavam, né? Aí nisso começa a chegar a velharia do Cocum. E todo mundo me olhando assim, do tipo, aperta, né? Eu não posso apertar. Eu falei, também não vou apertar. Não vou apertar. Se quiser, aperta. Cara, meu marido ria. Falava, cara, quantos anos você tem? Eu falei, não vou apertar. Agora vai abrindo de andar em andar. Quando eles entrarem, eu chamo. Ai, gente, eu cheguei no quarto, morrendo de fome. Aí eu falei, cara, preciso pedir alguma comida. Não, a cozinha tá fechada. E amanhã só coisa sem fermentos. E eu falei, cara, vou me matar. Aí quando eu abri a janela, assim, pra me jogar, eu abri a janela pra ver o marmoto. Aí tinha uma placa assim, Hertz, que era a locadora. Eu falei, Deus, não vou conseguir sair daqui. Aí no dia seguinte a gente foi lá na locadora. A mulher pediu desculpas, pagaram o táxi da gente, os $400. Não teve discussão. Tipo, eles estavam errados. Eu fiz a reserva pelo site, eles já... Mas, cara, foi engraçadíssimo. E aí a gente passou o resto da semana ali, nadando com aquela psoríase, fazendo aquele tratamento de psoríase na semana inteira. Foi fantástico. Bom, mas aí então... melhora muito com o sol, com a água do marmoto, também é ótimo, né? E aí a gente vai ver que existe um sinal, uma manobra feito para psoríases, que é o que a gente chama de sinal de Auspitz. Então o princípio é o seguinte, existe o sinal superficial, que é o sinal da vela. Lembram do aspecto de vela derretida do ceratocisto? É a mesma ceratina, né? Então, se você pega superficialmente é o sinal da vela, mas o mais profundo é o sinal de Auspitz. Você arranca aquilo ali e se sangrar ou fizer uma área eritematosa é porque é psoríase, que é a característica dos vasos ali embaixo. Então, olha lá, você arranca ali e aí faz uma área de sangramento, que é o sinal de Auspitz positivo. Então, como eu tinha falado para vocês, né? Qual é a manifestação sistêmica mais comum nessas dermatomucoses? Artrite, né? Então, a artrite psoriática, ela é uma manifestação muito comum. O que a gente tem feito... Não, e aí eu tava brincando outro dia, porque é que acontece? Agora a gente tá no grupo da psoríase. E o grupo da psoríase, eles agora desenvolveram um biológico, que é um medicamento para tratamento da psoríase, que custa R$5.000 por mês a injeçãozinha. Então, assim, a indústria farmacêutica está investindo pesado, né, nessa droga, porque é uma droga para casos de resistência de tratamento e é uma droga muito cara. E aí, como a gente tem esse grupo lá no hospital, os representantes vão sempre lá. E os pacientes que fazem biológico têm risco de osteonecrose e de candidíase em boca. Então a gente tem que ver todos os pacientes. Aí é ótimo, né? Porque agora a gente parece dermato. A gente vai toda semana jantar num lugar chique, sem pagar nada. Vai no congresso chique. Agora a gente tá fino. Eu falei, a psoríase já tava na minha vida desde o Cocum. Entendeu? Já era o meu caminho, entendeu? Era a psoríase. Mas aí o que a gente tem... Então a gente volta e meia tem esses cursos que eles trazem os professores pra cá, e é sempre numa chascaria, no Correntes, não sei o quê. A gente tá um pouco pobre, né? Fica lá na fila pra pegar escova de dente. Não, saí desse mundo. Não quero mais essa pobreza. Falei, não me misturo mais agora com esse povinho que fica na fila de escova de dente. Nem pensar. Eu agora só vou em congresso de dermato e de onco. Eu tava falando, a gente vai ter o congresso de estomatologia aqui. Aí pessoal, o que vai servir para comer? Eu falei, gente, vocês são muito pobres mesmo, né? O congresso lá na Bahia da Dermato teve Ivete cantando no congresso. Não dá para conversar mais com você. Eu falei, não dá, a gente tá com dificuldade aqui de compreensão, entendeu? Pô, não dá, eu agora sou assim, tipo o congresso de onco que teve no Índice, você chegou, era só Xandão, assim, e uma máquina de café de Havana com alfajor. Pô, falei, você tinha que esse negócio de, porra, escova de dente? Porra, uma fila que dá volta ali, que você ainda tem que, sei lá, fazer o quê? Dançar, dança do piu-piu, pra poder ganhar uma escova de dente. Não dá, né? Você vê como é que dentista se nivela por baixo. A gente não pode aceitar isso, gente. A gente tem que fazer greve dos caminhoneiros nesses congressos. Não dá.
Mas o que a gente tem discutido aí nesses eventos é que o que se acha hoje é que a psoríase é uma coisa engraçada, né? Porque existem, por exemplo, relatos de só psoríase ungueal, o cara só tem psoríase na unha. Hoje em dia, uma escola acredita que a língua geográfica é a lesão de psoríase da boca, né? Então, o paciente pode ter só língua geográfica, ou seja, só psoríase oral. Então, ele pode ter só artrite psoriática, né? Sem ser artrite, e acaba sendo diagnosticada como uma outra artrite reumatoide. Então, o que se acha hoje é que o número de casos de artrite psoriática é muito maior do que o que a gente conhece, do que o que a gente acha que é ou que está na literatura. Então, vem essa história aí, né? A língua geográfica é a mesma lesão da psoríase, né? É histologicamente, clinicamente, a mesma lesão. Então, hoje em dia, a tendência atual é entender a língua geográfica como uma forma de psoríase oral. Não, olha, lá na aeronáutica, os pacientes que fazem biológico são pacientes muito graves, né? Porque a aeronáutica não vai ficar pagando essa fortuna para qualquer um que tem psoríase. Nossa, são casos assim... Porra, já não tem mais unha, porque destrói tudo, o paciente fica cheio de craca, tipo, vai soltando pedaço. Oi? Não entendi. Só controle. Não, e o mais engraçado é que assim, aí você começa a estudar psoríase, né? Aí como eu vou em todos os cursos, porque pô, é de graça, você come, né, você bebe. Aí eu vou. Aí eles sempre chamam, você vai falar, vou, pode me chamar que eu vou. Aí agora a gente já é expert em psoríase, a gente já diagnostica em todo mundo. Tipo, por exemplo, o César que trabalha comigo, ele tinha uma caspa, eu sempre falei, gente, isso aí é psoríase. Aí ele começou a tratar psoríase, tava ótimo. O Caio, nosso estagiário, tava tratando pra artrite reumatoide. Falei, deixa eu ver sua unha. Isso é psoríase. Aí foi lá fazer o exame e começou a tratar psoríase. Agora a mãe do meu namorado é a mesma coisa. Tá tratando uma artrite reumatoide. Deixa eu ver sua unha. Isso é psoríase. Vai lá, toma um biológico. Agora eu tô assim. Tudo é psoríase. Tudo é psoríase. Não, mas ela tava doida. Ela falou, cara, eu quero que me prescrevam um biológico. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Falei, calma que a gente vai resolver. Porque, tipo, o paciente tem essa... Cara, é muito ruim. Você imagina, você tem um... É muito ruim, né? Não é fácil. Mas o sol melhora bastante. Bom, então as lesões orais da psoríase, normalmente, podem ser só áreas brancas ou vermelhas, mas hoje em dia a gente entende a língua geográfica como uma lesão de psoríase, né? Então, essa foto dessa língua ela é uma dentista, na verdade. Essa lesão dessa língua, eu mostro ela em foto porque ela é muito interessante, porque a maioria das pessoas, elas estão acostumadas a ver a língua geográfica com a parte vermelha chamando mais atenção do que a parte branca, né? Só que a parte vermelha é a parte de reação. A lesão mesmo é essa borda esbranquiçada, né? Que vai desenhando ali como se fosse um mapa, que é realmente o aspecto da psoríase. Bom, então o tratamento, já falamos de vários, né? Fototerapia, corticoide, até de biológico. Então existem, na verdade, várias opções aí de tratamento de psoríase, desde os mais baratinhos até os mais caros.